Olá, eu sou Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E para acompanhar os áudios do Tempo de História, se inscreve no canal. No YouTube, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e segue a página do Instagram. Segue a página do Facebook e do Twitter para se manter atualizado. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar sobre a crise de 1929. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que enviaram seus soldados para a Europa, entrando no final da Primeira Guerra Mundial, estavam numa situação econômico-financeira melhor que a Europa. Abrindo parênteses, sem falar que os Estados Unidos lucraram com a guerra, pois antes de entrarem, vendiam armamentos para os países em guerra. Aliás, muitos pesquisadores analisam essa economia de guerra norte-americana, digamos assim, a ponto de afirmarem que eles possuem uma agenda de guerra a cumprir, independente de ser um democrata ou um republicano na Casa Branca, pois o bom funcionamento da economia norte-americana dependeria de guerras. Bem, é incontestável a quantidade de americanos que dependem direta ou indiretamente da estrutura militar dos Estados Unidos, que, aliás, possuem um dos maiores exércitos do planeta. Fecha parênteses. Mas, como eu estava dizendo, os Estados Unidos entraram no final da Primeira Guerra Mundial, a qual não se deu no território americano. Fatores esses que, somados a uma política alfandegária protecionista adotada pelo governo norte-americano no pós-Primeira Guerra, levaram os Estados Unidos aos chamados Anos Felizes. E o que seriam os Anos Felizes? Os anos da década de 1920, ou seja, a década seguinte ao término da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos viveram um período de prosperidade econômica, caracterizado, entre outras coisas, por três aspectos que podemos destacar. Primeiro, uma euforia, um otimismo com o extraordinário desenvolvimento capitalista norte-americano, expresso em atividades culturais e de comunicação, com a expansão do cinema, o rádio. Lembrando que a televisão é um pouco posterior, vem principalmente nos anos 40, expresso na música, e especialmente no consumo do jazz e também do blues. Aliás, veículos de comunicação esses que serviam de propagadores do American Dream, desse sonho americano de prosperidade capitalista. Segundo, outro aspecto era a adoção do liberalismo, especialmente o liberalismo econômico. Abrindo parênteses. Lembrando lá do iluminismo, pensadores como Adam Smith defendiam o liberalismo que vem de liberal, de liberdade, ou seja, o livre comércio, a livre concorrência, o livre mercado, sem o controle do governo sobre a economia, cujo lema do liberalismo é laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, deixe fazer, deixe passar, que o mundo vai sozinho. Ouça o Tempo de História sobre o Iluminismo. Fecha parênteses. Então, os Estados Unidos tinham uma política econômica liberal, uma forma de organizar a economia sem o intrometimento do governo. Ao contrário, deveria haver uma economia de mercado livre dos entraves intervencionistas. E guarde essa informação, que ela é importante para entender as causas da crise de 1929. E o terceiro aspecto importante que caracterizou os anos felizes da década de 1920 foi o chamado American Way of Life, traduzindo o modo de vida americano, ou melhor dizendo, o modo de vida norte-americano. Abrindo parênteses rápido, lembrando que nós também somos americanos, até porque vivemos na América enquanto continente. Fecha parênteses. Modo de vida americano que pode ser sintetizado por um acentuado consumismo, não confundir com comunismo.
consumismo, especialmente de eletrodomésticos como geladeiras, fogões, aparelhos de rádio, aspiradores de pó e até mesmo automóveis, por exemplo. Mas daí você pode me perguntar: se os anos 1920 foram tão prósperos e felizes, o que levou a uma crise tão grave ao final da década de 1920? Bem, alguns fatores. Analisemos alguns principais. Mas antes, vamos abrir parênteses para falarmos um pouquinho de finanças. Bem, pouquinho, porque eu não sou especialista em economia financeira, mas para entender como a crise aconteceu, se faz necessário sabermos alguns conceitos simples sobre mercado de ações. A crise de 1929 tem como marco o crash, o crack, da Bolsa de Valores de Nova York, dia que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, no dia 24 de outubro de 1929. Mas o que é uma bolsa de valores? Uma bolsa de valores é um mercado de ações. Mercado é um lugar de compra e venda, nesse caso, de ações de empresas. Mas o que são ações? As ações são os títulos das empresas, ou seja, uma ação é uma parte do capital do total de recursos de uma empresa. E essa parte da empresa é um título, um documento de propriedade. E esse título pode ser negociado, comprado, vendido ou até alugado. E onde se faz essas negociações? No mercado de ações, numa bolsa de valores. Usando um exemplo bem grosseiro. Digamos que eu tenha uma fábrica de pilões de quadro branco e eu queira expandir meus negócios, aumentar a minha fábrica, mas eu não tenho dinheiro, capital para tanto. Então, eu posso atrair sócios, pessoas que tenham esse dinheiro e que queiram comprar uma parte da minha empresa. Ela, a pessoa, vai me dar o dinheiro e ser, de certa forma, a dona da minha empresa junto comigo, de uma parte da empresa. Então, eu posso vender as partes da minha empresa, abrir o capital da minha empresa. E como o comprador não pode levar um pedaço da empresa para casa debaixo do braço, para isso temos o título, a ação, que é um documento de propriedade da empresa. Da mesma forma que temos escritura para comprovar a compra de um imóvel, de uma casa. Geralmente, quando uma empresa abre o seu capital e vende seus títulos, suas ações, num primeiro momento, isso é feito num leilão. E num segundo momento, no mercado de ações, na Bolsa de Valores, onde a compra e venda das ações também se dão num tipo de leilão, onde cada comprador dá o seu lance. Antigamente, esse leilão, chamado de pregão, era presencial. Para os leigos, parecia algo um tanto quanto caótico, com todos os corretores comprando e vendendo ações, gritando e gesticulando freneticamente ao mesmo tempo. Hoje já é algo mais tranquilo, feito de forma virtual, com lances dados via internet, até mesmo de casa por programas de computador como Home Broker. Então, eu poderia vender as ações da minha empresa de pilões no mercado de ações, através de uma agência, uma corretora de ações, que opera numa bolsa de valores, cujo funcionamento da bolsa se baseia na lei da oferta e da procura. Pensemos o seguinte: se minha empresa de pilões vender bastante e eu conseguir um bom lucro, um lucro alto, eu vou atrair bastante compradores, correto? Porque as pessoas vão querer ser minhas sócias para participarem do meu lucro. Então, eu vou vender muitas ações. E pela lei da oferta e da procura, o preço das ações da minha empresa vão subir. Porque a lei da oferta e da procura, ou da oferta e da demanda, funciona em cima de duas situações: oferta de produtos e a procura, a demanda pelos produtos. Então,
Se eu tenho poucos pilões, mas tem muitas pessoas interessadas em comprar os meus pilões, o preço do pilô tende a subir, porque tem pouca quantidade. Então eu posso cobrar mais caro por eles, aumentar o preço, que eu sei que eu vou conseguir vendê-los. Afinal, tem vários compradores interessados, inclusive dispostos a pagar mais pelos meus pilões. Porém, se acontece o contrário, se eu tenho muitos pilões, caixas e caixas de pilões, meus estoques estão lotados, mas poucos compradores interessados. Para eu não ter um enorme prejuízo, eu diminuo o preço dos pilões. Eu faço uma oferta para atrair mais compradores. Muitas vezes, numa oferta, numa promoção, até pessoas que nem precisariam de pilões são seduzidas pelo preço baixo e compram. Então, pela lei da oferta e da procura, quando tem poucos produtos e muitos compradores, o preço tende a subir. Mas quando tem muitos produtos e poucos compradores, o preço tende a cair. Fecha parênteses. Pegando essa linha de raciocínio, conseguimos compreender então a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 1929 e a consequente Grande Depressão. Bem, eu fico por aqui, mas ainda não terminei. Eu vou continuar a tratar a respeito da crise de 1929. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa, no YouTube, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e segue também a página do Instagram. Segue a página do Facebook e do Twitter para se manter atualizado. Até a próxima!